Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 205, 205. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor. Glória a Deus. Também desejo estar
alegremente. Hoje aos santos cantarei aleluias ao meu Rei, nas moradas celestiais eternamente. Lá no céu glória a Jesus, glória ao nosso Deus. Os irmãos, as irmãs que estão acompanhando pela live, convide seus amigos, seus parentes, seus conhecidos para acompanharem o Santo Culto, ajuda a compartilhar a live, deixa aí a sua curtida também no YouTube, no Facebook, para que a gente alcance mais vidas para a glória do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 307. Embaixador eu sou para falar da paz, do seu amor veraz, vim a serviço do meu Rei. Essa
Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 368 para nós orarmos a Deus, a Irmandade da Live. Vá mandando os pedidos de oração através dos comentários no YouTube. Você que está assistindo também pelo Facebook, se sentir de mandar os seus pedidos de oração, acesse o link que está na descrição do vídeo aí no Face e entra na live do YouTube, que lá você consegue anotar, porque é muita gente, então nós centralizamos todos os pedidos no YouTube para ficar mais fácil, tá bom? Então, você migra lá para o YouTube e lá faça o seu pedido de oração que nós vamos apresentar no Santo Culto, tá bom? Hino 368, 368. Deus
Santo Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, a Irmandade aqui presente, nossa Irmandade através da live também, nós vamos agora orar a Deus, pedir ao Senhor a sua bênção em favor das nossas vidas e de todos aqueles que estão nos pedindo orações também, através da live e aqui pessoalmente na igreja. Nós temos aqui anotados, fora os pedidos que a irmã Kézia está anotando, temos pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo a oração da igreja. Vamos clamar ao Senhor para que Deus atenda a voz da nossa oração e que nós sejamos enxergados pela boa vontade de Deus nessa noite. Que o Senhor venha ao nosso encontro, nas nossas causas, nas nossas necessidades. Oraremos por aqueles que estão enfermos como o irmão Jeová. Ainda segue internado, irmã Rosa? Segue internado em estado grave. Outros mais irmãos e conhecidos nossos que também ou estão internados ou estão em tratamento, muitos pela Covid também. Quantos? 9 milhões, né? Nós temos 8 milhões de casos, acho que, de Covid. 10 milhões? O irmão Bruno vai ver no irmão Google ali, mas é muita gente infectada por essa enfermidade. Chegaram, salvo engano, hoje mais insumos para a produção de mais, acho que 18 milhões, 8 milhões de vacinas, né? Mais 8 milhões de vacinas, enfim, estamos vendo a mão de Deus trabalhando segundo a misericórdia do Senhor na vida do nosso povo, do povo brasileiro. Os que foram vacinados até agora representam 1% da população do Brasil, então temos 9 milhões e 300 mil casos, mas é uma média de 40 mil por dia que aparece, enfim, é um número absurdo, fora os que já perderam a vida também, ou quem perdeu alguém próximo ou conhecido. Vamos orar por todos, pedir ao Senhor que nos dê força e que nos revista da sua palavra, nos revista de fé, longe de nós ser pessimistas, muito ao contrário, nós cremos na palavra de Deus, porém as coisas tendem a piorar. Quanto mais próximo da vinda do Senhor, mais difícil as coisas vão ficando, não é, irmão? Vai chegando a hora da colheita e o joio vai precisar ser separado do trigo. Então, queira Deus que todos nós sejamos trigo diante da sua presença. Glória a Deus. E que o Senhor nos ache também, irmãos, aprovados pela sua misericórdia para nós morarmos no céu. Quero pedir a toda a Irmandade, nós que estamos aqui e vocês que estão aí através da live, façam essa oração com bastante fé. Clame de todo o teu coração, não de qualquer maneira, não, irmãos, com pouco caso ou dando pouca importância, não, irmãos, abrindo o nosso coração para o Senhor, pedindo a Deus para visitar as nossas almas, pedindo ao Senhor para falar com as nossas almas. Eu tenho certeza que mesmo através da internet, de onde quer que você esteja, a presença de Deus vai te alcançar aí, no nome do Senhor Jesus. Pediremos que Deus nos mande do céu a sua excelente palavra. Em nome do Senhor Jesus, ajoelhados, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor nosso eterno Deus, Pai de toda a criação, prostramo-nos aos teus pés em santa oração, para elevar a Deus a nossa gratidão, Senhor, a nossa alegria, o nosso amor e a nossa devoção a esse único e suficiente Salvador das nossas almas. Cremos na ressurreição de Cristo, cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Cremos na ressurreição dos mortos no último dia da tua volta. Cremos num novo céu, numa nova terra, num novo nome que nos dará o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Cremos em milagre, cremos em revelação, cremos nos teus mistérios. A nossa fé, Senhor, está muito bem pautada, acima de tudo, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abriremos mão de confessar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Tu és o Senhor da nossa alma, como diz a Tua palavra, Senhor e Bispo das nossas almas.
Queremos te agradecer pela comida, pela bebida, pelo calçado, pela veste, pelo teto sobre a nossa cabeça, pelo trabalho. Muitos poderão dizer, mas eu não tenho trabalho, mas o Senhor te tem sustentado. Glória a Deus por isso também. Senhor, há quase um ano nós entramos nessa grande pandemia que pôs o mundo de ponta cabeça. E com isso também foi mostrado o intento de muitos corações, essencialmente das igrejas evangélicas, que tiveram que mostrar as suas verdadeiras faces. Os que cuidavam das ovelhas e os que cuidavam do dinheiro das ovelhas. Longe de nós acusar quem quer que seja, mas nós te pedimos, cobre-nos com teu sangue precioso. E faz, Senhor, com que nós jamais venhamos sair dessa vereda santa, de pregar la manassa laia, urialá, sialama cantai. Glória a Deus, que nós jamais deixemos de pregar a tua santa palavra, que nós jamais deixemos de anunciar a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós jamais deixemos, ó Deus, de incentivar o teu povo a buscar perdão, a buscar misericórdia, a se arrepender dos nossos males. E já de antemão nós te pedimos, Senhor Jesus, perdoa as nossas faltas por caridade, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, pois em todo momento nós somos falhos e falhamos diante da tua presença. Permita, Deus, que por nenhuma dessas falhas o teu Espírito Santo venha se afastar de nós, Senhor. Guia-nos em toda a verdade. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito Santo Consolador para vos guiar em toda a verdade. Envia, Senhor, o teu Espírito aqui agora. Envia, Senhor, a tua glória aqui agora junto de nós. Envia, Senhor, a tua presença. Sem Deus nós somos pobres, miseráveis, desgraçados e nus. Mas a tua palavra disse que tu nos vestiria de santidade e que faria de nós reis e sacerdotes diante da tua presença. Que venha sobre nós a realeza de Deus essa noite. Reveste o teu povo da tua graça. Reveste o teu povo da tua palavra. Reveste o teu povo da tua unção, da tua presença. Coloca temor e tremor dentro dos nossos corações e aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Aviva em nós as tuas promessas santas e nos ajuda a crer na tua santíssima palavra. Oramos pelos nossos irmãos da live, que, Senhor, se desprende todas as noites. Não faço a menor ideia de quantos cultos nós temos, Senhor, mas acredito que vídeos publicados nesse nosso canal deve passar de 2.000 vídeos já. Senhor eterno, tudo isso é tua bênção, e nós te pedimos, alcança a nossa irmandade, alamanaia, alcança as nossas famílias, alcança os nossos filhos. Ainda essa próxima semana recomeçam as aulas nas faculdades. Senhor, dá-nos a tua luz, dá-nos a tua guia, para que em tudo o teu povo também possa dar um bom testemunho onde quer que nós estejamos. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração. Muitos, Senhor, estão em grande aflição, pois a luta vem para todos nós, Senhor, uns com mais intensidade, outros com menos, mas todos sofrem os danos dessa pandemia. Estende, Senhor, o teu braço amigo e venha ao nosso encontro nessas nossas necessidades por caridade, ó Senhor. Abençoa a nossa irmandade aqui presente, Senhor, e o teu povo dos 4 cantos da terra, os que ouvirão essa oração depois de feita e transmitida, que todos possam ser alcançados pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ó Deus maravilhoso, nessa noite nos manda a tua santa palavra.
palavra e fala com as nossas almas, Senhor. Enchei o nosso coração da tua presença, Senhor. E se em alguma coisa temos te desagradado, converte o nosso coração a ti, Senhor. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. Converte-nos, Senhor, com a tua graça, ensina-nos com a tua santa palavra e nos faz, Senhor, dignos de estar diante da tua presença. Visita-nos, ó Deus, por caridade, Senhor. Guia esse santo culto, não deixa aqui aparecer o homem, Senhor, com a sua vontade, mas que se sobreponha a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Assim, ó Senhor, pedimos-te todas essas bênçãos em favor do irmão Jeová, que encontra-se internado, e tantos outros que estão passando por enfermidades e dificuldades. Uma palavra tua e os teus servos poderão ser libertos, Senhor. Recebe no céu a nossa oração. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Santo é o Senhor. Amados, vamos fazer alguns avisos aos irmãos, alguns avisos importantes. Eu estive falando com a equipe de desenvolvimento do nosso aplicativo, que eu não sei o nome, que é uma vergonha. Como que é o nome, Bruno? CCA, buscar Cristã Apostólica, acho também, né? Tem que ser assim? Se puser só Cristã Apostólica, eu não acho. Vê aí na Apple Store, eu vou ver na Google Play, que eu vou ver na Apple Store. Então, nós temos o nosso aplicativo, que os irmãos podem buscar aí, CCA Cristã Apostólica. Deixa eu ver se só Cristã Apostólica. O outro velho já foi desativado das lojas de aplicativo? CCA Cristã Apostólica. Os irmãos vão digitar sim na Google Play ou na Apple Store. Essencialmente os músicos que têm nos cobrado tantos inários, às vezes vocês estão longe e não conseguem receber os inários. Para a própria Irmandade no culto, até por ocasião da pandemia, talvez fique mais fácil. Então, nos próximos dias, nós vamos subir para o aplicativo o nosso inário virtual. Essas letras que aparecem na tela aí para vocês, vocês vão poder acompanhar direto do seu smartphone. Os músicos, da mesma forma, poderão acompanhar também do seu smartphone os inários na tonalidade em Si, em Mi bemol e em Dó maior, tá bom? Então, logo esteja disponível, nós vamos avisar os irmãos. Os irmãos podem baixar o aplicativo e acompanhar. Roda a pregação 24 horas por dia, né? Pregação 24 horas por dia, tem alguns hinos lá já. Nossa intenção é colocar o inário tocado inteiro lá. Tem bastante conteúdo que a Irmandade vai poder... Se eu abrir ele aqui, você consegue fechar nessa câmera aqui? Deixa eu tentar abrir ele aqui. Só falta eu não ter, né? Porque aí vai ficar bonito. Eu acho que eu tenho. Tem, Bruno. Pode? Vou mostrar para a Irmandade aqui. Rapaz, aparece eu aqui, né? Por isso que está ficando bonito o aplicativo. O irmão Bruno vai fechar para vocês aí. Fechou? O irmão Bruno vai trabalhar na Rede Globo agora. Aí o Bolsonaro põe fogo nele. Ele vai fazer a transição para vocês da imagem aí. É esse o aplicativo, tá bom? Essa é a tela dele. Eu não sei o que está aparecendo. Ah, escureceu? Desculpe. Aí. Tá mais ou menos? Tá bom? Para vocês poderem ver qual é o aplicativo, tá bom? Tá bom demais, já vira demais também. Baixa aí, CCA Cristã Apostólica. E nos próximos dias vai estar disponível para os irmãos o nosso inário virtual, tá bom? Para vocês poderem acompanhar os hinos aí e dar bastante... Ah, ficou bom, Brunão. É que tem um delayzinho aqui. E dá bastante glória a Deus junto de nós. Certo, povo de Deus? Só baixar. CCA Cristã Apostólica. Cultos. Próximo domingo nós temos unção para toda a nossa Irmandade aqui, por ocasião da Santa Ceia, que é no outro domingo, que é dia 14, né? Esse domingo, dia 7, é unção de toda a igreja. E o outro domingo, dia 14, será a nossa Santa Ceia, às 10
e às 18h30. E na terça-feira, dia 16, Santa Ceia às 14h. Culto das mulheres, sábado, às 10h da manhã. Todas, aliás, nesse caso, estão convidadas para glorificar Deus aqui junto das nossas irmãs. Aos irmãos que vierem nos santos cultos, nos próximos dias presenciais, até o dia 16 de fevereiro. No dia 16 de fevereiro é o nosso último culto às 20h, tá bom? Que é culto todos os dias. Depois só os cultos regulares, quarta às 20h, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, domingo às 10 e às 18h30, culto para toda a nossa irmandade, e terça-feira às 14h, também culto para toda a nossa irmandade. Certo, povo de Deus? Então, estão todos convidados a estarem presentes, glorificando a Deus junto de nós. Quem vier no santo culto, ajuda contribuindo, trazendo alimentos não perecíveis para a mesa do amor, para que nós consigamos alcançar ainda mais vidas para a glória do nome do nosso Deus. Quero aproveitar essa oportunidade e transmitir saudações de vários irmãos do ministério com os quais tenho conversado, de várias localidades, de fora do país também. Todos pedem que vos saude com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, também saudação para a nossa querida irmandade aí da Zona Sul de São Paulo, que tem nos acompanhado bastante, os amigos conhecidos do nosso irmão Samuel, que é nosso encarregado de orquestra, nossa irmandade da Zona Leste de São Paulo, nossa irmandade também, eu tinha anotado aqui, depois eles ficam bravos, da região de Sorocaba, da região de Marília, de Bauru, irmãos do Mato Grosso, da cidade de Sorriso, o irmão Evaristo e toda a família, irmã Cleide, e outros diversos irmãos do Mato Grosso do Sul, nossos irmãos do Paraná, nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Meu Deus, é gente muito de Santa Catarina, misericórdia. Do Acre, do Amazonas, que precisa de muita oração aquele estado, a situação lá está muito difícil. Enfim, nossos irmãos da África, de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Alemanha e do Japão. São irmãos que nos têm acompanhado, então nós recebemos o carinho dos irmãos e agradecemos e pedimos as vossas orações. Mais alguma coisa para anunciar, turma? Tudo certo, né? Vamos cantar então o hino 314 e aguardar a palavra. 3, 1, 4. Enquanto isso, Irmandade vai compartilhando a live aí, avisando o povo para vir ouvir a palavra. Deus
Também há irmãos aqui, eu vi nos comentários agora, que pediram para lembrar nossos irmãos do estado do Espírito Santo, de Vitória, de Colatina, os irmãos de Nova Venécia, de São Mateus, de Conceição da Barra e outros lugares mais do Espírito Santo que nos estão assistindo, Vitória, capital do estado. Antes da palavra, irmãos, deixe-me avisar os irmãos que na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários, para você que quer contribuir para a obra de Deus, são os dados da igreja, então as transferências que forem feitas serão feitas na conta da igreja de pessoa jurídica. Nenhum de nós passa nenhuma conta de pessoa física para a Irmandade fazer qualquer tipo de doação. Tudo na conta da igreja, como deve ser. E também tem a nossa chave do Pix, para você que quer fazer a transferência instantaneamente, sem custo, para a pessoa física, que é alfaville@ccacristã.org.br. Todas as coletas e ofertas são destinadas em benefício da própria Irmandade da obra de Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 34. Todos de pé, por favor, para ouvir a leitura. Livro dos Salmos, capítulo 34. Certo, Bruno? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Até aqui, irmãos. Amém.
Pode sentar, irmãos queridos. Irmãos amados, está diante de nós essa palavra de um dos salmos que Davi escreveu. Os irmãos vejam que aqui no subtítulo diz: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e se foi. Queridos irmãos, tudo na nossa vida, como numa construção, independente do tamanho que ela tenha, é necessário que haja um preparo, um mínimo de planejamento. Quando a gente vai para o sítio do meu sogro, que é no interior de Minas, a gente usualmente vê aquelas casinhas que os blocos é feito assim, ó, de amarração, que fala, irmão Silvano? Sem coluna, né? E a gente já fica pensando, meu Deus, você vai cair. Bom, cair, nunca vi cair, mas coragem de ficar embaixo, a gente não tem, não. Então, é necessário que haja um mínimo de planejamento, um mínimo. E nós precisamos ver a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus, como uma estrutura extremamente complexa e com a mesma intensidade organizada. O reino de Deus é extremamente organizado, em todos os sentidos. Quando nós olhamos para a igreja como instituição, e nós, por qualquer motivo que seja, achamos que não devemos estar presos a essas concepções que para nós são humanas, de organização, de hierarquia, que faz parte da organização, nós dificilmente nos aproximaremos de Deus. Veja, irmãos, o homem é só um instrumento na mão de Deus. Ontem não foi o irmão Eni que pregou a palavra? Hoje sou eu, amanhã pode ser outro irmão, e depois outro, e quantos Deus achar que deve usar. Entretanto, o nosso Deus, como disse aos irmãos, é organizado. O céu tem hierarquia. Anjos, querubins, serafins, arcanjo, um arcanjo só, que é Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, Deus na pessoa de Jesus, que aconteceu com o Senhor quando foi batizado por João. Não foi? Não desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba? E do céu ouviu-se uma voz muito alta que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Glória ao nome santo do Senhor. Por que o irmão está dizendo isso, irmão? A bem da verdade, não faço a menor ideia, porque é o Senhor que manda a palavra. Mas, irmãos, é necessário que nós observemos que cada um de nós, na obra de Deus, tem a sua atribuição. Assim como uma empresa é organizada, a obra de Deus também é organizada. Os discípulos que mandavam em Jesus, ou Jesus que mandava nos discípulos? Quando Paulo empreendia suas viagens missionárias, ele era líder ou ele era liderado? Não é, irmãos? Cada um tem um lugar, cada um tem uma função. E o reino de Deus se dá em nós assim, de forma organizada. Dito isso, para que nós entremos nessa palavra, que Deus me trouxe na hora da oração, é necessário que toda essa estrutura também deve estar em nós, como cristãos. Independentemente da nossa vida secular, da nossa vida material, mas da nossa vida espiritual. Um crente que não ora, por exemplo, é um crente que não crê em nada, é um crente que não recebe nada, é um crente que reclama de tudo, é uma pessoa amarga de espírito. Por quê, irmãos? A única forma de exercitar a nossa fé é através da oração. Se eu não exercito a oração, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu posso estar perto dele? Absolutamente, eu estou longe dele. E se eu estou longe dele, como eu fico? Como fica a terra no inverno, que ela está mais longe do sol? Fria, seca. Ela sofre as consequências da ausência do sol. Já no verão, que ela está mais próxima, ela sofre com a proximidade do sol. Irmãos, que nessa noite, Deus coloque em nosso coração um espírito
de autorresponsabilidade, dizendo: Deus, eu sou responsável pela minha salvação. Eu sou responsável para que os teus planos se executem em mim. Eu sou responsável para que a tua presença venha até a mim, pois o Senhor disse: aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Se eu não estou recebendo alguma coisa, é porque eu não estou indo até o Senhor ainda. Mas eu vou à igreja, irmão. Mas vir à igreja e estar na igreja são duas situações completamente distintas. Vir aqui de corpo, mas não vir de alma, de coração. E como que chega a comunhão? Através da concentração. Você condiciona a tua mente a pensar em Deus, a buscar a presença de Deus. Isso leva tempo. Qualquer oração que um crente faça, com menos de 3, 4 minutos, não serviu para nada espiritualmente falando. Aquela oração, aquele devocional, sabe o que é devocional? Aquele que você faz para Deus, só você e Deus, ninguém vê. É só entre você e Deus. Pedro falava de um culto racional, que é aquele que é feito através da nossa razão. Eu compreendo Deus com toda a sua complexidade e toda a estrutura que Ele tem. Eu compreendo que tudo isso foi inserido dentro do meu coração. Veja, irmão, tem um pedacinho de Deus aí dentro de você. Tem uma centelha, alamaia. Tem uma faísca de Deus aí dentro de você. Tem uma chama aí dentro de você. Você precisa buscar. Pedro falou dessa chama interior, desse fogo, esse fogo que abrasa os nossos corações, alamaia, essa presença santa, que envolve a nossa consciência, que envolve o nosso ser. Eu sei o que está acontecendo à minha volta, eu reconheço todas as dificuldades, mas eu vivo numa bolha chamada fé, glória a Deus. Nada dessas coisas me poderão afetar, nada dessas coisas me poderão demover do propósito da minha salvação. Irmão, irmã, esteja você passando o que estiver essa noite, Deus te manda a palavra e te diz: eu vou acender a minha chama dentro do teu ser. Santo é o Senhor. Calamacia lá, canta lá, maia. Eu vou acender essa chama dentro do teu coração. Eu vou fazer com que o meu espírito tome conta da totalidade do teu ser, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu vou te fazer um ser espiritual na minha presença, diz o Senhor. Santo é o Senhor Jesus, irmãos. Ao longo do tempo, é bíblico, a palavra diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De muitos. Queira Deus que nós não estejamos inseridos nesses muitos. E se estivermos, que essa chama se acenda dentro de nós. E que ela nos tire dessa frieza espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nós nos distanciamos tanto de Deus, que se alguém dá um glória na igreja mais alto, se alguém sapateia na igreja, se alguém fala em língua, parece que está acontecendo um assassinato, está acontecendo um crime. Nós não estamos acostumados com as coisas espirituais. Irmãos, olha, vou dizer para os irmãos, vou pregar o que Deus está pondo no meu coração, irmão. O Senhor manda dizer à sua igreja: prepara-te, prepara-te, minha serva, prepara-te, meu servo, porque eu não vou gotejar sobre a tua cabeça, eu vou derramar sobre a tua cabeça a unção do meu Espírito Santo.
Glória ao nome do Senhor. Eu vou derramar sobre a tua vida uma unção diferente. Eu vou chegar com você a águas mais profundas. Eu vou te inserir ainda mais profundamente no meu reino. E vou te mostrar os mistérios que você ainda não sabe. Eu vou te ensinar a orar. Vou te ensinar a crer. Vou te ensinar a resistir ao diabo. Vou te ensinar a crer na minha palavra. Vou te ensinar a anunciar o meu evangelho. Você não vai ser mais crente nem menos crente que ninguém. Ninguém precisa saber da tua comunhão. Mas você saberá quem é o teu Deus, irmão. Crê nisso, irmão. Crê, irmandade. Vocês que estão aqui, crê nessa palavra. Dá glória a Deus, irmão. Porque o Senhor te diz: eu venho saltando sobre os montes com a tua bênção na minha mão. Segura na minha mão. É necessário, irmãos, que desesperadamente, ansiosamente, como aquele que busca pela sua própria vida, nós busquemos esse revestimento espiritual. Mais do que nunca buscamos. Nos anos de 1900 e pouquinho, eu não me lembro, vê aí, Brunão, no Google, quando foi o avivamento da Rua Azusa, 1900 e pouco, juntavam-se tantas pessoas na casa onde eles se reuniram, que o assoalho da casa começou a ceder. Haviam pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo e falavam em línguas ininterruptamente por dias. Havia um cômodo, 1906, havia um cômodo que era cheio de bengala, muleta, cadeira de roda, óculos, tudo que era tipo de auxílios para enfermidades que o Senhor ia curando. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? O que aconteceu com o nosso Deus? Quando foi que Ele encurtou o seu braço para nós? Quando foi que o nosso Deus se deixou vencer pela iniquidade? Quando foi que o nosso Deus diminuiu a força da sua palavra, sendo que ela é pregada todo dia, toda hora, em todo lugar? A nossa nação é uma nação predominantemente cristã, independente das suas raízes, mas que crê em Cristo Jesus. Como pode o país que tem a maior parte da água do mundo, um país que tem as terras mais produtivas do mundo, um país que tem o povo mais acolhedor do mundo, que é o brasileiro, como pode, irmãos, isso aqui não ser uma potência? Como pode isso aqui não ser um país de gente rica, instruída, sábia? É uma luta para a gente fazer uma faculdade, é uma luta para as crianças terminar o ensino fundamental, é uma luta para ter o pão de cada dia na nossa mesa. E os que alcançam alguma coisa, na sua grande maioria, foi de forma desonesta, sem sinceridade, sem pureza de coração. Irmãos, eu vou lançar um desafio para o inferno essa noite por essa palavra, e vou pôr meu pescoço na guilhotina no nome do Senhor Jesus. Eu creio, glória ao nome do Senhor, como Abraão levou seu filho para ser imolado. O seu filho perguntou: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas e o cordeiro, onde está? E o pai disse, Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou pôr minha cabeça na guilhotina e o meu Deus proverá o cumprimento dessa palavra. Alamaia e Alamanaia, Jesus, daqui a algumas horas estará só essa palavra publicada no YouTube, e eu quero pedir para que vocês compartilhem essa palavra. Anuncia ao Brasil, a essa nação, a bênção de Deus está chegando nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Avisa a nossa irmandade, avisa o ministério da igreja, avisa o povo de Deus, o tempo da profecia
prosperidade espiritual está chegando. O Senhor vai mexer nos governos, o Senhor vai mexer nas grandes empresas, o Senhor vai mexer nas grandes multinacionais que vêm aqui e roubam o nosso povo e a nossa riqueza. O tempo do roubo acabou. Se a igreja de Deus orar, se a igreja de Deus se revestir de tudo que é do céu, os lobos, os roubadores, os tosqueadores das ovelhas serão, irmãos, fulminados no nome do Senhor Jesus. E o Senhor manda uma profecia por essa palavra, por esses poucos dias, um grande governo do diabo vai cair nessa nação, irmão. Alguém que engana muitos e muitos multidões vai ser arrancado no nome do Senhor Jesus. O Senhor abriu a caça às raposas e às raposinhas que estão em volta da vinha. A vinha do Senhor está em flor. Igreja, dá glória a Deus. Se reveste agora dessa palavra. Abre a tua boca, glorifica o teu Senhor. Deus te diz, a minha estrutura do milagre está completa nos seus mínimos detalhes. Não faltará nada, diz o Senhor. Não faltará nada para a minha igreja. Até os filhos dos leões, que são os reis da selva, sentem fome e passam falta das coisas. Mas os que creem no Senhor não têm falta de nada. Não tem falta de nada. E quando ele escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabia o que estava dizendo. Irmão, nós vamos agora profetizar sobre a tua vida um espírito de profecia na tua boca. Deus vai pôr uma bênção agora nos teus lábios, como o anjo que Isaías viu. O que o anjo não pôde pegar com a mão, passou nos lábios de Isaías. Essa palavra é uma brasa viva, ela vai ser passada nos teus lábios agora. Vocês aí através da live, vocês aqui dentro da igreja, profetiza agora para a tua cidade onde você mora. Fala, Barueri é uma bênção, Santana de Parnaíba é uma bênção, aonde eu moro é uma bênção, Osasco é uma bênção, lá em Vitória no Espírito Santo é uma bênção, lá em Sorriso no Mato Grosso é uma bênção. Fala aí agora, irmão, profetiza sobre a tua cidade, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus filhos. Sabe o que Deus mostra, irmão? Tem alguém sendo tomado pela glória de Deus na sua casa. Deus me mostra pessoas na frente da televisão, sentado no sofá, e a glória de Deus descendo sobre a tua cabeça. O que você não recebeu aqui na igreja, você vai receber na tua casa. O que você não recebeu nos teus melhores anos de crente, você vai receber essa noite. Hoje eu vou tomar conta da tua vida, hoje eu vou tomar conta do teu ser, hoje eu vou tomar conta da tua história, da glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus. E a você, Satanás, Jesus Cristo te repreende dessa nação. Jesus Cristo te repreende dessa família. Jesus Cristo te repreende dessa cidade onde você está fazendo um arraso. O diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Pega uma arma nova aí, meu irmão, em nome de Jesus. Pega uma virtude nova em nome de Jesus. E creia no teu Deus. Faça orações com mais frequência. Faça jejum. Congregue mais. Examine as escrituras. Você está sendo alistado para uma grande guerra espiritual. Para uma grande guerra espiritual. Para uma grande obra que se fará na tua casa e na tua família. E o Senhor te diz, mais uma vez, a tua casa será chamada casa de oração. E os meus planos prevalecerão na tua vida. Tu não sentirás falta de nada. Tu não sentirás falta de nada, minha irmã. De nada, meu irmão. Porque a palavra de Deus te diz, eu vou suprir todas as tuas necessidades. Está se fechando por essa estrutura complexa como nós, de forma muito simples, porque eu sou limitado em conhecimento, tentamos exemplificar a irmandade.
Essa estrutura está entrando numa nova fase na tua vida. O Senhor te diz: eu me apresentarei agora de forma diferente para você. Quando Cristo morreu e foi ressuscitado, Ele não ressuscitou com a mesma aparência. Ele ressuscitou transfigurado. Por isso que a palavra diz da multiforme graça de Deus. Ela se apresenta numa enfermidade, se apresenta ganhando um rio de dinheiro, se apresenta na morte, se apresenta na vida. O vô dos meninos aqui, do Simon, da Kézia, enfim, tio do irmão Cleiton, do irmão Zé Hilton, converteu mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Não foi isso? Eu atendi o funeral, estava lá. E a gente não entende, mas converteu mais na morte do que na sua vida. E tudo é plano de Deus. E há outras casas que nasce uma criancinha e através daquele nascimento uma família inteira se converte ao Senhor. Multiforme, diferente. Cada um de nós é um vaso é mais estreito em cima, mais largo embaixo, mais estreito embaixo, mais largo em cima, mais esticado, mais comprido, mais redondo, mais quadrado, mas tudo é vaso, e na medida que o líquido é despejado dentro dele, o líquido toma a forma do vaso, multiforma, glória ao nome do Senhor Jesus. Não é uma forma para todos nós, é uma forma para cada um de nós, glória ao nome santo do Senhor. E Deus diz pela sua palavra: a minha maneira e na sua forma eu vou fazer uma obra na tua vida essa noite, uma obra espiritual agora, um derramamento espiritual agora, um batismo com o Espírito Santo agora, uma virtude nova agora, uma tomada de glória nova agora na tua vida. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Hoje eu vou te encher da minha Shekinah, hoje eu vou te encher da minha graça, hoje eu vou te encher de alegria, hoje eu vou te encher de fé. O adversário vai saber quem é o teu Deus. E aí, irmão, as coisas vão mudar na tua vida. E aquele que te perseguia vai cortar a volta do teu caminho no nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, creiamos nessa palavra e nos preparemos. Avisa o povo, vem vindo uma grande chuva de bênção sobre essa nação. E no nosso meio, nos evangélicos, essencialmente, que conhecemos a palavra de Deus também, o Senhor manda avisar: a finalização dessa minha estrutura é perfeita, e eu vou fazer uma limpeza na minha obra. Anda sia, anda lá, cantai, alama, e alama, surya, alama, cantai, anda lá, minha celiare, cantai, louvor de Yeshua. E diz o Senhor, glória, eis que diz o Senhor à sua igreja: eu mesmo, o Senhor, me levanto do meu trono para terminar a boa obra que eu comecei. Glória ao nome do Senhor. E a minha igreja não será mais enganada, os corações não serão mais enganados, o pecado não estará mais sobre o meu povo. O sabão do lavandeiro está vindo aí, a libertação está vindo aí, a glória nova está vindo aí, o Pentecostes de novo está vindo aí, o derramamento do Espírito Santo está vindo aí. Igreja, prepare-se em consagração, famílias, preparem-se em consagração, como alguém que se prepara para uma grande chuva. Diz o Senhor Jesus: eu venho vindo aí, saltando sobre os montes, preparando a minha igreja para o novo de Deus, irmão. E as seitas, os monopolizadores da graça, aqueles que tomaram conta do céu e fizeram dele um condomínio privado só para a sua igreja. Vai um recado para vocês: a minha mão está levantada contra vocês. Quando o povo de Israel fugia dos egípcios, o Senhor fazia com que os carros dos egípcios andassem dificultosamente. E o Senhor manda dizer: eu vou tirar o pão da vossa mesa. Eu vou tirar a palavra daí, diz o Senhor, e o meu povo vai sair daí. Glória ao nome do Senhor.
e a minha mão está levantada, e a minha igreja será liberta dessa prisão espiritual, a minha igreja será liberta dessa prisão do diabo. Igreja, hoje o Senhor derruba a cerca, hoje o Senhor tira as correntes, hoje o Senhor quebra os cadeados, hoje o Senhor liberta a igreja para dar glória a Deus. Não é irmão Rodrigo, não é irmão Wayne, não é Samuel Trevisan, não é João Marco, não é Cláudio Marsola, não é diabo nenhum, é a palavra de Deus. A palavra te diz: seja liberto. E o homem que tomar para si a glória da palavra será comido de bicho. Mas o povo de Deus, esse sim, estará liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja liberto, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Se até hoje te puseram um cabresto e te disseram que você está lançado no inferno, aquele que ama a tua alma te diz: eu te dou libertação essa noite. Pega teu instrumento, pega tua roupa de congregar e vem para a casa do Senhor. Louva a Deus com alegria. Não tem homem que te impeça. E a nossa Constituição garante a todos direito de culto. Entra no culto, participa do culto, toma a Santa Ceia, chama hino, ora na igreja. Eu quero ver qual é o diabo que vai te impedir, diz o Senhor. Além da mão de Deus, discriminação religiosa é crime, passível de condenação de 6 meses a 2 anos de detenção. Então você está livre pela lei dos homens e pela principal, pela palavra de Deus. Você está livre para cultuar o Senhor e ninguém te impedirá. E o Estado, e nem homem, e nem lei, e nem justiça te impedirão, porque o Senhor te diz: eu estou te libertando. E a palavra diz: quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que a Irmandade aí da live agora, se você creu nessa palavra, se você está conosco nessa missão, fala agora aí: eu sou um cristão livre, eu sou um cristão livre, eu venho aqui, congrego na CCA, dou glória a Deus, eu vou lá com os irmãos da Deus e Amor, dou glória a Deus também, eu vou lá com os irmãos da Universal, dou glória a Deus também, eu vou lá com os irmãos da CCB, dou glória a Deus também, porque eu estou preso na palavra. Onde tiver o pão eu estou comendo. Se você tiver com muita fome e você tiver 2.000 quilômetros da sua casa, você vai esperar chegar na sua casa ou vai comer no primeiro lugar que tiver comida boa? Você vai comer no primeiro lugar, não vai, irmão? Então onde tiver a palavra, ali é a casa de Deus. Tá bom, irmão, a palavra? Profetiza: eu sou um cristão livre, eu sou um cristão livre, e o Senhor te diz: estás livre no nome do Senhor Jesus, estás livre no nome do Senhor Jesus. E fica aqui um recado para a nossa Irmandade, para o ministério da CCA: se por algum motivo, alguma liminar do diabo derrubar o nosso canal do YouTube, deixa a palavra pregada aqui para a igreja, ainda que amanhã nós não estejamos aqui, a palavra continuará soando nos corações. Espalhem essa palavra pelas redes sociais, espalhem as palavras em todo lugar que você puder. Poderá haver amanhã alguém que derrubará o canal do ar, mas ninguém derruba a palavra de Deus. Já derrubaram muitos outros canais, mas eu quero ver quem derruba a palavra de Deus. Então, irmão, creia na palavra. Você está livre pelo Senhor que te chama essa noite. E te diz Deus: a minha graça não é 4 paredes, a minha graça é Jesus Cristo, diz o Senhor, manifesto, impresso no teu coração. A graça de Deus é Cristo Jesus dentro do teu coração, irmão. Então creiamos na palavra e fiquemos em paz essa noite, porque o Senhor diz: eu estou começando hoje um novo ciclo na tua vida. Deus seja louvado. Bom, Cretinho, vem orar para nós. Glórias a Deus. Continuem aí, irmão, publicando. Eu sou um crente livre, eu sou um cristão livre. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
soberano Deus e eterno Glória Pai, a Jesus. Criador dos céus e também da terra, mais uma vez, Senhor, prostrado diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, no ato de agradecimento, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos preparou, Senhor, Santo é o por um dia de Jesus. trabalho, Senhor, muitos estão cansados, Senhor, mas, Senhor, se despertou pelo Espírito Santo, meu Pai, para estar nos Teus átrios, Senhor, para buscar a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor, para buscar o renovo, Santo é o Senhor, Senhor Jesus. para louvar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome, porque, Senhor, Hoje o povo está sofrendo, Senhor, uma opressão, meu Pai, do sistema, mas a Tua palavra, Senhor, veio nos libertando nesta noite, vai quebrando agora, Senhor, o Supremo, Senhor, Pai querido, toda, meu Pai, armadilha do inimigo contra o Teu povo na terra, Senhor, a nossa nação, Senhor, abençoou ela hoje, nesta noite, pela Tua palavra, que tudo aquilo, Senhor, que era maldição, Senhor, te transforme em bênção. Abençoa Teu povo na Glória a terra, Deus. Senhor. Por amor do Teu nome, Senhor, te pedimos. Abraça a nossa alma, Senhor. Tira toda a ansiedade, toda a tristeza, Glória a Deus. toda a angústia, toda a aflição, Glória Senhor. a Deus. Pai eterno e justo, por esta palavra, Senhor, faz-nos cantar na Tua presença, Aleluia, louvar Jesus. e engrandecer o Teu santo e glorioso nome, que caído seja, meu Pai, o ninho de Satanás. Ah, meu Pai eterno e justo, te rendemos graças por tudo, e só o Teu nome seja sempre glorificado. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Alamanaia, Jesus. Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, diante de vocês aí nos bancos estão os envelopes das ofertas, das coletas. Então queremos pedir a colaboração de toda a nossa irmandade, conforme o que Deus preparar em cada coração. Contribua para a obra de Deus, nós estamos pintando a igreja para o lado de fora, já está da metade para o fim, e precisamos da colaboração de todos vocês. Se alguém precisar passar a maquininha de cartão, é só procurar uma Kátia, uma Mara, ali na portaria. Eu quero fazer um pedido, uma convocação para a Irmandade aqui da Grande São Paulo. No dia 14 vai ser nossa Santa Ceia, presencial e online, para toda a nossa Irmandade. Para quem está longe, quem está perto, quem está aqui na Grande São Paulo, eu quero te convocar para vir tomar Santa Ceia aqui com a gente, no dia 14, mas vem no culto das 18h30, que tem menos gente. E a nossa Irmandade do Alphaville, eu vou pedir para vir a maior parte no domingo de manhã, a não ser os obreiros, que estarão escalados. E a Irmandade da Live, às 18h30, no dia 14 de fevereiro, que é um domingo. Venham participar aqui com a gente. E crer, irmãos, que essa palavra está produzindo grandes obras na nossa vida. E nós vamos glorificar Deus. Só chamar através do nosso WhatsApp aqui, que está na tela o QR Code para vocês, e vocês terão informações do nosso endereço, que é na Avenida Ômega, super fácil, Avenida Ômega, número 365, aqui no Alphaville, tá bom? Ômega 365. Vamos orar pelas ofertas? Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, te damos graça pelas ofertas do teu povo, pelos que estão ofertando também através da live, da chave do Pix, na descrição do vídeo. Que o Senhor faça que a tua bênção alcance todas essas vidas e que, como tu disseste na tua palavra, nós não tenhamos falta de nada, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, bendito por toda a eternidade. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo. Enquanto isso, vamos cantando o hino 342. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus.
Jesus, aleluia. Glória a Jesus. 125 nomes. Andressa, Tiago, Loide, Maria, Ludinália, Peregrino, Márcia, Francisco, Rosa, João, Iraci, Antônio, Márcia, Isabel, Sebastião, Luciano, Eduardo, Vicentina, Leila, Esther, Zilda, Isabel, Almeida, Elaine, Márcia, Iaci, Patrick, Nivaldo, Patrícia, Mateus, Luciana, Danilo, Vitor, Alexandre, Clarice, Pedro, Neuza, Jéssica, Gabriel, Caian, Leonela. A irmã Leonela faz tempo que não vem congregar, irmã Leonela. Estamos com saudade do esposo também, dos filhos. José, Vanilza, Fábio, Maria, irmã Maria aqui do Alphaville. Davi, Elza, Lúcia, Silvia, Luzia, Maísa, Ana Maria, Cris, Maria, Alice, Lucineide, Vera, Arlete, Mateus, Elzira, Daniela, Silva, Silvana, Vanessa, Gustavo, Raquel, Karen, Renilda, Roberto, Ronaldo, Marinês, Vilma, Fátima, José, Josefa, Lourdes, Márcia, Andresa, Gilson, Célia, Eunice, Rogério, Maria, Nina, Sandra, Agenário, Rosana, Marlene, Roseli, Célia, Eliseu, Solange, Luzia, Rose, Maria, Lindelson, é filho da irmã Marinalva aqui do Alphaville, Dom Tino, Fátima, Juliana, Elane, Pátia, a esposa do Moncosmo, Igor, Josineide, Valdete, Isabel, Maria, Paulo, Osélia, Dil, Vanessa, Gilma, Diná, Sueli, Amanda, Elisângela, Ivonete, irmã Cleide, esposa do irmão Evaristo, que é diácono em Sorriso, Mato Grosso,
Elice, Vera, Daniel, Iranete, Fabiana, Lauro e Cristina. Vamos orar por esses nomes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença, colocando cada vida, colocando cada pessoa que está nessa lista na palma das Tuas mãos. Tu és um Deus que fez o céu e a terra, Tu és um Deus que criou todas as coisas, e nada, Senhor, se furta aos Teus olhos e ao Teu poder e à Tua majestade divina. Que no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, haja libertação nessas vidas, hajam portas abertas, haja, Senhor, caminhos abertos, que o adversário seja repreendido no nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra seja fiel e verdadeira, e que apareça ao Teu povo a luz do Teu Espírito Santo, que essa Tua palavra liberte muitas mentes e muitos corações, que o Teu povo adore a Deus e não ao homem, que o Teu povo adore a Deus e não à instituição, porque só o Senhor é digno de ser louvado. Visita, Senhor, os hospitais, as prisões, Senhor, as clínicas de recuperação, Senhor eterno, e onde estiver, Senhor, o Teu povo, alcança pela Tua grande misericórdia. Dê-nos uma noite de sono em paz diante da Tua presença, e que não falte a nós o pão de cada dia, tampouco nos falte a santa palavra de Deus. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Pai nosso que estás no céu, a gente bate palma depois. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Agora sim, fica mais fácil, né? Para o nosso Deus, para a palavra. Recebamos, irmãos, a paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra estejam nos nossos corações. Amém. Amém.